Fala galera da automação, como vão vocês? Matheus Lins na voz aqui mais uma vez. Hoje nós vamos retornar com a nossa série do Factory Talk View Studio do módulo Machine Edition. O módulo Machine Edition é um módulo criado para programação e desenvolvimento de telas para as IHMs da família PanelView, da Allen Bradley ou da Rockwell, né? Como a empresa é mais conhecida aí no mercado, tá? Se o seu interesse aí é entender como a gente cria uma aplicação, como eu desenvolvo as minhas telas, como eu crio os alarmes, como eu crio uma solução completa aí para estar controlando e visualizando as informações do meu processo numa IHM PanelView, esse é o curso aí para você, tá bom? Então vamos começar aí hoje aprendendo como a gente cria uma aplicação nova. Vamos clicar lá no módulo Machine Edition, continue. Por padrão, a primeira tela que ele vai te exibir é qual? É a tela das aplicações existentes. Se você tem aplicações carregadas já na sua máquina, se você criou uma aplicação anteriormente, ela já vai te exibir aqui nessa janela das aplicações existentes, né? Mais as aplicações demo, que são as aplicações que já vêm carregadas aí dentro da sua máquina, né? Como por exemplo a StantFiz, que a gente usou lá na primeira aula nossa, que a gente fez um overview aí das ferramentas do Factory Talk. Se você não assistiu a primeira aula, recomendo você dar uma passada lá, que a gente fez um overview para você já se sentir mais em casa com o ambiente de desenvolvimento do Factory Talk. Então hoje a gente vai criar uma nova, vamos clicar lá na aba de New. Qual vai ser o nome da nossa aplicação? IHM PanelView 1000. A primeira aplicação que a gente vai criar aí vai ser um PanelView 1000, é um PanelView de 10 polegadas, tá? Posso adicionar aqui uma descrição apenas para identificar a minha aplicação. Terceira opção aqui, a gente vai escolher a linguagem da nossa aplicação, a linguagem que a gente vai criar os nossos textos e as nossas informações. Pode deixar em português mesmo. Nós podemos escolher aqui qualquer linguagem, né, tem listadas aqui de padrão. A nossa aplicação pode ter aí também várias linguagens e a gente fazer a troca dessas linguagens via programação também, tá? Mas hoje a gente vai escolher aqui o módulo português. E por último, uma configuração muito importante é a resolução da IHM que a gente vai trabalhar, né? Cada tela de PanelView, cada tamanho de PanelView, cada modelo de PanelView tem uma resolução diferente. O que é a resolução? A resolução é o tamanho da tela em pixels que eu vou ter para trabalhar com a minha aplicação, né? Então, se eu tenho lá um PanelView 400, que é um PanelView de 4 polegadas, até o PanelView 600, que é o PanelView de 6 polegadas, a resolução vai ser lá 320 por 240 pixels, sempre em pixels a resolução. PanelView Plus 700 ao 1000, que é o de 7 polegadas, e o de 10 polegadas, 640 por 480 pixels. Temos também os PanelViews de 12,5 polegadas, 15 polegadas, a família com parte de 4 e 6 polegadas, com parte de 10 polegadas, e os PanelViews Plus 7, então são os mais novos aí, que vão aí desde 4 polegadas até o PanelView Performance de 19 polegadas, tá? Então hoje a gente vai escolher quem? PanelView Plus 1000, que é o PanelView de 10 polegadas, tá? A gente vai ter uma área de trabalho aí de 640 por 480. Escolheu aí o tamanho do PanelView, vamos clicar lá em Create. Antes de criar a sua aplicação do PanelView, você já tem que saber aí qual que é o tamanho da tela que você vai trabalhar pelo seguinte motivo. Porque conforme a configuração que a gente faz naquele campo, ele vai nos disponibilizar aí uma área de display a ser trabalhada. Então, se você escolher um display, um PanelView de 4 polegadas e depois precisar trocar esse display para um PanelView de 10 polegadas, você vai ter que modificar um pouquinho aí a sua aplicação para poder aproveitar essa área adicional. Da mesma forma, se a gente escolher um PanelView de 10 polegadas e depois tiver que diminuir o tamanho do PanelView, quando for fazer a aplicação final,
a gente vai ter que fazer um redimensionamento aí da nossa aplicação. Há ferramentas para fazer isso, mas o ideal é que você já inicie a sua aplicação com o tamanho certo do display que você vai trabalhar, tá? Então a gente vai dar uma olhada hoje aí nos displays, né? Que são os campos onde a gente cria as nossas telas da IHM. Por padrão, ele já vem carregado 4 displays. Um display de alarmes, um display de diagnósticos e um display de information messages. Esses 3 displays, eles já são intrínsecos do sistema. Esses displays já são pré-automatizados a operarem aí com a sua aplicação de forma autônoma. A gente pode modificar os alarmes que vão aparecer na tela de alarmes, as mensagens que vão aparecer no Information Messages e no Diagnósticos. Já vem aí toda a parte de diagnóstico de falhas do painel view e de sistema de alarmes prontos, tá? Então essas 3 telas já vêm criadas por padrão, mas a tela main. A tela main é uma tela que vai vir em branco, porque é a primeira tela que a gente vai programar. É a tela principal, a tela que vai abrir quando a gente iniciar a aplicação por padrão. Você pode observar que a gente já tem um botão criado automaticamente quando a gente cria um projeto novo. Esse botão é o botão de shutdown. Para que serve esse botão? Por que ele já vem criado? Todo painel view ele tem uma tela de configuração da própria IHM, que é onde a gente seta o endereço IP, eu seto as configurações de brilho, contraste, faço a configuração do hardware que vai acoplado nesse painel view. Então tem uma série de opções para a gente fazer configurações e diagnósticos de operação do painel view. A gente faz nessa tela de configuração. E essa tela de configuração ela é acessada através de um botão dentro da própria aplicação que a gente cria. E esse botão é o botão de shutdown. Ele já vem criado por default porque a gente tem que sempre criar esse botão dentro da aplicação. Porque senão, quando essa aplicação estiver rodando, a operação não vai conseguir ter um modo de acessar essa tela aí de configuração para fazer algum setup adicional aí ou algum diagnóstico, tá? Então, a gente sempre tem que ter um botão de shutdown na nossa aplicação. Pode estar numa tela de manutenção, pode estar numa tela com senha para evitar o operador estar acessando esse botão indevidamente, mas a gente tem que ter esse botão aí criado em algum lugar. Há formas de você iniciar a IHM sem criar esse botão, né? sem ser por esse botão, mas por padrão aí é que a gente utilize esse cara, tá? Então esse é o botão de shutdown. A gente tem lá a tela em branco, que é o display aí que a gente tem para trabalhar. Esse tamanho de tela ele é pré-configurado pela IHM que a gente escolheu, tá? Como a gente escolheu um painel view de 10 polegadas, essas dimensões em pixels, se eu clicar com o botão direito, vir aqui em Display Settings, ele já vai estar exibindo lá, ó, 640 por 480, 640 pixels de largura e 480 pixels de altura. Então, se eu expandir essa tela, ele vai me mostrar aí os limites que eu tenho para inserir os objetos dentro do meu display, tá? Lá no Display Settings também posso fazer o quê? Posso trocar a cor de fundo, escolher, quero que o meu fundo seja verde. Troco lá a cor de fundo da minha tela. Aí vai de opção, você escolhe o que mais te agrada. Tem a configuração também da taxa de atualização do meu display, que é a cada quanto tempo as informações que eu tenho no meu display vão ser escritas no PLC e lidas do PLC. Por padrão ele vem com 1 segundo, ou seja, cada 1 segundo, se eu tenho um botão na minha tela, ele vai mandar o sinal desse botão para o PLC. Se eu tenho um indicador na minha tela, a cada 1 segundo ele vai lá buscar informação no PLC para poder atualizar esse indicador, tá? A gente tem um número do display, a gente pode numerar vários displays aí, atribuir um número para cada um para controlar cada display
remotamente via PLC, por exemplo, e a gente tem a configuração do tipo do display. Se ele vai ser do tipo replace, ou seja, quando essa tela abrir, ela vai fechar as telas que já estavam abertas e vai abrir unicamente, ou se ela vai ser do tipo on top. A gente usa esse tipo de configuração para criar uma tela pop-up, por exemplo, um display que vai abrir em cima de outro. Vamos deixar lá como replace esse display. Vamos dar uma olhada então no que a gente tem de configuração de objetos que a gente pode utilizar aí na nossa tela. Vamos lá na aba objetos. Vamos dizer que eu quero inserir lá um botão de pulso. Vou lá em push button. Lá em push button eu posso escolher qual tipo do botão que eu quero utilizar. Se vai ser um botão momentâneo, ou seja, um botão que vai enviar 1 quando eu pressionar e enviar 0 quando eu soltar. Se vai ser um botão do tipo maintained, que é um botão com selo. Cliquei no botão, ele vai ficar mandando 1 enquanto eu não clicar de novo para ele voltar para o estado inicial, que é o 0. Temos o botão do tipo latched, que é um botão com selo remoto, que precisa de um sinal aí externo para voltar ao estado inicial. Temos botões do tipo multistate, temos botões intertravados e botões do tipo rampa. A gente vai ver esses botões aí um a um. Vamos começar lá com o botão de pulso momentâneo. Pega lá o momentary. Vamos colocar ele aqui na tela. Vamos dizer que esse botão aqui eu quero, por exemplo, ligar um motor. É o botão de liga do motor. Toda vez que a gente insere um objeto numa tela, num display, vamos dar uma olhada então agora no que a gente tem de objeto pronto no Panel View para ser utilizado aí nas nossas telas. Se eu quero colocar botões, indicadores, caixas de textos, setups numéricos, esses objetos eu já tenho prontos embarcados no sistema para serem utilizados. Eu preciso configurá-los aí conforme a necessidade. Vamos começar então com um objeto simples. Clica lá em cima na aba Objects, vou vir aqui em Push Button, botão de pulso. Vou escolher um dos botões de pulso aí que eu tenho disponíveis, né? Tem um botão de pulso momentâneo, que é o botão que vai mandar 1 enquanto eu estou pressionando e 0 quando eu soltar. Tem o botão Maintained, que é o botão que vai mandar 1 quando eu pressionar e vai ficar em 1 até que eu pressione ele de novo e ele volte a 0. Tem o botão selado remotamente, tem o botão Multistate, que vai trocar entre vários estados aí a cada pulso. Tem os botões intertravados, botões de rampa. Temos vários botões aí que podemos escolher, né? Vamos começar com um botão simples aí, que é o botão momentâneo, botão de pulso. Vou inserir ele aqui na minha tela. Como é que eu insiro um objeto na tela? Escolho lá a opção do objeto que eu quero. Eu vou dimensionar ele aqui manualmente, qual o tamanho que eu quero desse botão. E vou lá soltar. A hora que eu solto, ele já vai criar uma pré-visualização do meu objeto, qual vai ser o tamanho do meu objeto, e vai abrir uma caixa de configuração desse objeto. Cada objeto vai ter opções aí diferentes de configurações de acordo com o seu funcionamento. Então, botão de pulso momentâneo, o que a gente tem de configuração dele aí? Primeira caixa aqui, aparência. Essa caixa de aparência a gente vai configurar o aspecto de como esse botão vai se parecer. Por padrão ele já vem o que? Raised, ressaltado. Posso trocar esse botão aí, por exemplo, para ter apenas bordas do tipo linha. Posso configurar esse botão para ter aspecto já de pressionado. Então vamos deixar ele aí sobressaltado, que é a opção Raised, para ele ter aspecto mesmo de um botão que tem que ser pressionado. Back Style é como vai parecer a cor de fundo desse botão. Sólido é uma cor inteiriça, eu quero que o botão seja inteiro aí da mesma cor. Posso escolher também transparente. Quero que tenha cor apenas na borda e o fundo seja transparente. Tem essa opção também. Posso colocar também gradiente. Se eu selecionar gradiente, ele vai me dar aí uma gama de cores entre
uma cor inicial e uma cor final. Tenho também o formato do botão. Pode ser um botão do tipo retângulo, pode ser um botão do tipo círculo, pode ser um botão do tipo elipse. Vamos deixar aí retângulo. Só cuidado com essa configuração aqui de gradiente. E dependendo da versão da sua IHM, se for uma IHM muito antiga, se eu não me engano, até a versão 5.1, da versão 5.1 para baixo, não tem suporte a essa função de gradiente, tá? Então, costume a gente deixar aí no Solid. Se tiver uma IHM mais nova, pode ficar tranquilo aí para trabalhar com a opção de gradiente, tá? Então vamos escolher lá o Solid. E aqui a gente tem a configuração da largura da borda. Posso aumentar a borda desse botão. Posso diminuir ela também. Ou não posso zerá-la, né? Tem que ter pelo menos um valor mínimo aí. Então vamos deixar com um valor padrão de 4 pixels de borda aí em volta do nosso botão, né? E eu vou escolher também. Na segunda caixa de configuração, tem a configuração de como o botão vai se comportar. Se ele vai ser um botão normal aberto, se ele vai ser um botão normal fechado, ou se ele vai mandar um valor. Como assim? Normal aberto, não está pressionado, manda 0, pressionei, manda 1. Normal fechado, não está pressionado, manda 1, pressionei, manda 0. E value, ele vai mandar o valor atribuído que eu configurei na hora de ser pressionado. Na aba dos estados, eu tenho a configuração de aparência do estado inicial, quando o botão não está pressionado, e do estado final, quando o botão estiver pressionado. Estado 0 não está pressionado, e estado 1 quando ele está pressionado. Então lá no estado 0, a gente vai configurar o que para ele? Vamos configurar a cor de fundo verde. Quando ele não estiver pressionado, eu quero que ele seja verde e exiba a mensagem: liga motor. Posso aplicar e ver como é que vai se parecer. Posso trocar também a cor da letra. A letra está branca por padrão. Letra eu troco aqui no Caption Color. Posso jogar lá preta. Posso trocar também o tamanho da fonte que está aparecendo lá. Se eu colocar muito grande, ele vai começar a colocar asterisco. Quer dizer o quê? Que a minha fonte está maior do que o objeto comporta. Vamos deixar aqui em 12. Posso deixar também negrito. Posso colocar itálico. Então eu tenho as configurações de aparência aí do texto. E se o fundo do texto é transparente ou se vai ter uma cor de fundo no texto. Geralmente a gente usa transparente. Vamos deixar aí transparente também, tá? Posso atribuir também uma imagem, trocar o alinhamento do texto, se eu quero que ele fique alinhado acima, se eu quero que ele fique alinhado no centro. Então, no estado 0, antes de pressionar, essa vai ser a aparência aí do meu botão. E lá, no estado 1, eu vou configurar a mesma aparência. Eu quero que esse botão tenha o mesmo aspecto quando ele for pressionado. A mesma mensagem, né, que vai ser a função de liga motor. Vou configurar lá também o tamanho 12, vou configurar negrito. Só que eu quero que esse botão troque de cor quando ele for pressionado. Para quem estiver apertando, saber que realmente ali o botão foi pressionado. Então eu vou jogar ali um verde um pouco mais escuro em relação ao primeiro verde. Então, no estado 0 eu tenho um verde mais claro. No estado 1 eu tenho um verde mais escuro. Quando o botão for pressionado, o operador vai saber aí que esse botão foi realmente acionado, tá? Então esse é a configuração que a gente faz aí para o Momentary Push Button. Lá na aba Como eu tenho as configurações de tamanho do botão. Tamanho do botão. Posso setar manualmente em pixels a altura do botão. Posso setar em pixels o comprimento do botão. Posso ajustar a posição dele em relação ao topo da tela, ao lado esquerdo da tela. Então eu ajusto aí. Eu ajusto aí o tamanho do botão, a sua altura e o seu comprimento em pixels e a sua posição na tela em relação aí ao ponto 0, que é o ponto inicial aí da contagem da posição em pixels. E por último, a gente tem lá a aba de Connections. A aba de Connections é onde eu vou configurar qual vai ser a tag que eu vou escrever
o valor desse botão. Sempre que eu estou usando o botão, eu estou usando esse botão para fazer o quê? Para mudar o valor de uma variável. Então a variável que eu vou configurar, seja ela uma variável do PLC, seja ela uma variável interna da IHM, eu vou configurar aqui na aba de Value. Bom, finalizamos por hora aí a configuração do nosso botão de pulso. Vai faltar somente a gente configurar aí qual vai ser a variável que será comandada aí por esse botão. Mas esse é um assunto para a nossa próxima aula, onde nós vamos aprender a configurar e criar tags na memória do Panel View. Beleza? Então te vejo na próxima aula. Não esquece de se inscrever aí para continuar acompanhando a nossa série do Factory Talk e também de outros produtos que o canal aí vai trabalhar também. Te vejo lá, até a próxima!